Apresentação do projeto integrador do curso de Licenciatura em Matemática Polo Agudos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O projeto foi desenvolvido pelos alunos Andresa Jussara Sambo, Camila Parpinelli Cavalcante, Érica Aparecida Martins, Evandro Henrique da Silva Ferreira, Francisco Gonçalves França, Paula Carolina Lenharo Rossi, Rosana Cristina de Moraes. O orientador é o professor Dr. Abner Carvalho Batista. O tema proposto é a diversidade no contexto escolar e o título do nosso trabalho é o aluno surdo no ambiente escolar. O presente projeto tem como objetivo compreender o modo como ocorre a inclusão de alunos surdos no ambiente escolar, com foco no ensino fundamental 1 e 2 e no desenvolvimento de habilidades matemáticas. Utilizamos a pesquisa exploratória com o intuito de proporcionar uma visão aproximativa acerca de determinado fato e de caráter qualitativa, tendo como base a pesquisa bibliográfica a fim de promover a reflexão e entendimento acerca da educação inclusiva. Como instrumento de coleta de dados, utilizamos a entrevista semidirigida com professores e a intervenção didática por meio de jogo envolvendo conteúdos matemáticos traduzidos do português para a língua brasileira de sinais. Ao término desse projeto, podemos constatar que, para que haja de fato a inclusão de pessoas com deficiência auditiva no ambiente, faz-se necessário a quebra de paradigmas e o rompimento com a cultura de exclusão, promovendo a equidade de acesso de oportunidades. Cabe ao professor e à escola buscar alternativas eficazes na promoção da educação inclusiva e na garantia dos direitos fundamentais de todos os cidadãos e, particularmente, no tocante às pessoas com deficiência. O objetivo geral desse projeto é compreender o modo como ocorre a inclusão do aluno surdo no ambiente escolar, com foco no ensino fundamental 1 e 2, e refletir sobre as propostas de educação inclusiva e os recursos disponíveis que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem dos alunos surdos. Os objetivos específicos desse projeto são conhecer as características da inclusão do deficiente auditivo na escola, analisar como o professor trabalha com o aluno surdo, descobrir como é na prática o processo de inclusão, compreender o comportamento dos alunos regulares em relação ao deficiente, segundo o relato de professores. Conforme menciona Falcão, é necessário saber que a aprendizagem é um processo social de inserção do indivíduo no meio social, com o objetivo de facilitar e mediar o aprender, respeitando o desenvolvimento dos alunos. Cabe ao professor rever os métodos tradicionais, reducionistas e inviabilizadores de ensino para que a educação passe a gerar o prazer em aprender. Ainda Falcão, na educação do surdo, não se discute como eles aprendem, a lógica do raciocínio, a estruturação dos valores e conhecimentos pessoais e sociais, nem como ele estuda, como faz uso das informações e do conhecimento humano universal, de como funciona sua mente ou de como ter acesso às suas reflexões e interpretações. Diante desse mistério, mantido a 7 chaves, a opção de muitos educadores é repassar a responsabilidade a intérpretes e a outros surdos quando não simplificam os conhecimentos e aprovam todos no final do ano letivo, sem, no mínimo, de conhecimentos necessários para as séries em que estão inseridos. A educação caracteriza-se como a prática social e histórica que demanda uma formação firme e concreta do professor, com base não somente na teoria, mas em uma atitude de pensamento sistemático de sua prática. O professor deve assumir o papel de facilitador na construção do conhecimento do aluno, tanto na educação regular como na especial. Mazota 2001. A questão problema do nosso projeto é como ocorre a inclusão do aluno surdo no ambiente escolar. Além do embasamento teórico, nós conversamos com 6 professores e pedimos para que eles respondessem à questão: quais são os principais desafios que o docente encontra ao lecionar para alunos com deficiência auditiva? Como é realizada a socialização desse aluno com o restante da turma?
Em nossa primeira entrevista, o professor nos falou que o desafio é a conscientização da família quanto à necessidade de uma didática diferente, que o preconceito parte do próprio aluno deficiente e não dos colegas, e que há necessidade de sala e materiais apropriados para um bom desenvolvimento das atividades já adaptadas. Em nossa segunda entrevista, o professor nos disse que a principal dificuldade encontrada é a comunicação. Em nossa terceira entrevista, a diretora de uma escola estadual da cidade de Bauru disse que o professor tem que ter formação em Libras para atender a necessidade do discente, que o Estado de São Paulo oferece anualmente o curso de Libras para todos os professores da rede, que existe uma escola polo em Bauru com salas especializadas para surdo e que, caso o discente ou a família optem pela não utilização da escola especializada, que ele pode escolher uma escola perto de sua casa e, nesse caso, o Estado de São Paulo disponibilizará um professor intérprete. Na quarta entrevista, a professora menciona que os professores não têm preparo e que a aceitação do professor é fundamental no processo de ensino-aprendizagem dos deficientes auditivos. Na quinta entrevista, a professora disse que a maior dificuldade é a comunicação entre professor e aluno, uma vez que nem todas as escolas possuem intérpretes para auxiliar nesse processo. Apesar da graduação complementar e ensino da língua brasileira de sinais, sabemos que a formação não é suficiente e que não capacita a atender às necessidades dos alunos com deficiência auditiva. Na sexta entrevista, foi mencionado a dificuldade em conciliar o tempo da sala com o tempo do aluno, que geralmente tem-se apoio da família e que na sala de aula ocorre a integração, pois as outras crianças entendem muito bem as condições desse aluno. Com o intuito de visualizar na prática o processo de inclusão do aluno deficiente auditivo com os demais alunos da sala, nosso grupo resolveu aplicar o quebra-cabeça das primeiras contas. O objetivo do jogo: ensinar a criança a fazer as primeiras contas de forma lúdica e divertida. Como se dá a realização? Entrega-se para um grupo de 5 alunos um quebra-cabeça. Os alunos montam o quebra-cabeça à medida que o professor escreve ou sinaliza as contas. Todos os alunos do grupo devem ajudar na escolha das peças e cada integrante deverá responder uma questão mencionada pelo professor. Fator de desenvolvimento: desenvolvimento cognitivo e integração do deficiente auditivo com os outros alunos do grupo. Essa é a imagem da caixa do quebra-cabeça. Imagem das peças montadas do quebra-cabeça. Peças do quebra-cabeça. A utilização do quebra-cabeça. Você tem 5 pipas. Você decidiu dar 3 pipas para os amigos. Você ficou com quantas pipas? Resposta dos alunos: ficamos com 2 pipas. Imagem da intervenção didática do aluno deficiente com os demais alunos do grupo. Imagem do desenvolvimento do conteúdo de maneira lúdica. Concluímos que, com o desenvolvimento do conteúdo de maneira lúdica e divertida, houve a concentração, o interesse e a integração do grupo de alunos. Na sequência, segue o depoimento da professora da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo e fonoaudióloga. Olá pessoal, meu nome é Renata Zanini, sou fonoaudióloga há 21 anos e intérprete de Libras há 13, atuo como professora e como intérprete na rede estadual. Com muito prazer que eu estou participando dessa entrevista para colaborar com o trabalho de vocês. É de grande valia o jogo, o quebra-cabeça que nós trabalhamos e pudemos aplicar isso em sala de aula e em clínica também, com a certeza da aceitação, da inclusão dos alunos ouvintes, juntamente com o aluno surdo ou paciente surdo.
Nós pudemos observar nesse quebra-cabeça as gravuras quantitativas, o traçado numérico associado com o trabalho da professora ou intérprete de Libras com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. E eu pude observar e verificar que houve interesse dos amigos ouvintes para com os surdos. Houve essa interação. E trabalhar as operações iniciais da subtração e adição. Parabéns por vocês terem esse interesse de inclusão e eu aprovei a introdução do trabalho aí com o quebra-cabeça. Parabéns!